cheiro a café acabado de fazer misturava-se com a brisa salgada que entrava pela janela panorâmica, trazendo consigo o eco distante do porto a acordar. Sentei-me na cadeira giratória em frente à secretária de ébano e pousei a minha chávena, o vapor quente a dançar. As luzes da cidade cintilavam, a luz da manhã a espreitar por entre os arranha-céus, e eu pensei na confusão que a minha vida se tinha tornado. Quem me via aqui, a despachar contratos e a analisar fluxos de mercadorias, nunca diria o que me trouxe até este lugar. É engraçado como um garfo de salada, sim, um garfo, pode mudar tudo. Parecia outro mundo, uma vida de sonho, mas a verdade é que ainda sentia o nó na garganta. A mesma incerteza de há uns meses atrás. A vida com João Monteiro não era um mar de rosas. Era um mar tempestuoso, lindo e assustador. Lembro-me do dia em que tudo começou. Era uma daquelas noites úmidas no porto, a chuva fina a varrer a invicta, e eu estava a correr. Os meus pulmões ardiam, o coração a bater descompassadamente no peito, quase a arrebentar. Tinha de chegar, tinha de ser às 6h55, nem um segundo a mais. Se o Henrique me despedisse... Deus, a mera ideia fazia-me querer vomitar. Voltar para a zona da Ribeira. Depois de tudo o que prometia a minha mãe, com a respiração fraca dela na cama de hospital, a dizer-me para nunca mais olhar para trás, não podia, não ia. Explodi pelas portas da cozinha A Gaiola Dourada, o meu cabelo escuro já solto e embaraçado pela corrida. O Henrique, o nosso maître, um homem miúdo com um bigode tão fino que parecia desenhado à caneta e que cheirava sempre a suor nervoso e aftershave barato, sibilou. Estás em cima do risco, Rezende. Ajeitei o avental com a velocidade de quem o faz há anos. Alisei a minha saia preta, verifiquei se a camisa branca tinha cotão e prendi o cabelo num coque severo. Era a minha armadura, a minha farda. A minha vida dependia dela. Desculpe, senhor Henrique. O elétrico avariou perto de Paranhos. Ofeguei, sentindo as gotas de suor escorrerem pelas costas. Não quero saber do elétrico. Quero saber da mesa 1. O Henrique disse, a voz dele descendo a um sussurro aterrorizado. A cozinha emudeceu. Os cozinheiros pararam de cortar, as máquinas de lavar louça cessaram o seu zumbido. Até o vapor das panelas pareceu fazer uma pausa. A mesa 1, a mesa maldita. Uma sensação de gelo começou a formar-se no meu estômago. Eles estão a chegar? Perguntei, quase sem voz. Ele está a chegar, corrigiu Henrique, limpando a testa com um lenço. O João Monteiro. E ele vai trazer ela. Um arrepio coletivo percorreu a equipa. João Monteiro. O nome já fazia a cidade tremer. CEO da Monteiro Investimentos, um império imobiliário que mal disfarçava um submundo criminoso muito, muito maior. Perigoso, sim, mas conhecido por ser um criminoso cavalheiro. Dava boas gorjetas, falava baixo, nunca fazia cenas. O problema era a noiva dele, Isabel Teixeira. Ela era um pesadelo embrulhado em seda de marca. Filha de uma família rival de Lisboa, um tratado de paz em forma de mulher. Linda, rica e com uma crueldade que beirava o psicótico. No mês passado, mandou um empregado para a rua e fez com que fosse impedido de trabalhar em todos os restaurantes da cidade só porque ele serviu a água com gás demasiado agressivamente. Que absurdo! A Sofia ligou? Está doente, Henrique disse, olhando para mim com olhos desesperados. Ela está aterrada com a Isabel. Tu és a única com formação em etiqueta para lidar com eles. Assenti lentamente. Antes do negócio de antiguidades do meu pai ter desmoronado e ele ter perdido as nossas economias no jogo, eu tinha crescido neste mundo. Sabia qual garfo era para as ostras e qual era para a salada. Sabia que um Châteauneuf-du-Pape de 1982 precisava de respirar exatamente 45 minutos,
Conhecia a linguagem dos ricos. Só não tinha o dinheiro. Eu levo a mesa, disse baixinho. Bom, Deus te ajude, murmurou Henrique. E Ana, não faças contato visual com ele. E aconteça o que acontecer, não a corrijas. Se ela disser que o céu é verde, perguntas qual o tom. Era a regra de ouro, servir e ser invisível. Saí para o salão do A Gaiola Dourada. O restaurante era uma caverna de folha de ouro, veludo e sombras. Lustres de cristal pendiam do teto como lágrimas congeladas. Exatamente às 19h, as pesadas portas de carvalho abriram-se. 4 seguranças em fatos caros entraram primeiro, a examinar a sala com os auriculares a zumbir. Depois entrou João Monteiro. Era mais alto do que parecia nos jornais, com ombros largos e um fato preto feito à medida que custava mais do que eu ganharia em 10 anos. O seu rosto era duro, angular, com uma cicatriz a cortar-lhe a sobrancelha esquerda. Mas os olhos eram de um azul surpreendentemente inteligente. No braço, Isabel. Usava um vestido cor de sangue fresco, cortado decotado à frente e atrás. Diamantes cintilavam na sua garganta. Pedras pesadas e ostensivas que gritavam poder. Parecia uma rainha. Mas eu, a observar das sombras da estação de serviço, reparei noutra coisa. No modo como a mão de Isabel apertava o antebraço de João. Não era afeto. Era posse. E os seus olhos não estavam a olhar para ele. Estavam a varrer a sala, à procura de presas. Sentaram-se na mesa 1, a cabine isolada no fundo. Respirei fundo. Agarrei o meu bloco de notas. É hora do espetáculo, murmurei para mim mesma. Os primeiros 20 minutos foram uma aula de humilhação. Isabel mandou a água para trás porque estava muito fria. Mandou o cesto do pão para trás porque a crosta estava demasiado rústica. Batia os dedos em mim como se eu fosse um cão de rua. João sentava-se em silêncio, a mexer em algo num tablet seguro. Parecia aborrecido, ou talvez apenas resignado. Mal olhava para Isabel e não tinha olhado para mim uma única vez. Com licença, disse Isabel, uma voz como vidro estilhaçado. Levantou o copo de vinho. Pedi um Barolo 96. Isto sabe a vinagre. Será que me serviste o tinto da casa, sua pequena vigarista? Gelei. Eu mesma tinha aberto a garrafa à mesa. Era uma garrafa de 4.000 euros. Garanto-lhe, senhorita Teixeira. Isso é o Barolo? Disse, mantendo a voz firme. Posso trazer a rolha para a sua inspeção. Isabel riu. Um som duro e pequeno. A rolha? Pensas que quero ver um pedaço de lixo? Leva isto. Traz-me outra garrafa. E se esta estiver estragada, vais perder o teu emprego. Isabel, disse João. A sua voz era um murmúrio baixo, profundo e suave. Não levantou os olhos do tablet. O vinho está bom. Para com isso. Os olhos de Isabel estreitaram-se. Ela virou o seu veneno de mim para João. Oh, estás a defender a criada agora, João. Ela é o teu tipo? Parece um rato afogado. Mordi o interior da bochecha com tanta força que senti o gosto a cobre. Peguei no copo. Vou decantar uma garrafa nova imediatamente, senhorita. Enquanto me virava para sair, Isabel derrubou acidentalmente a sua carteira da mesa. Caiu no chão, espalhando batom e um espelho compacto. Ups, Isabel sorriu. Apanha isso. Parei. Era empregada de mesa, não criada pessoal. Mas precisava daquele emprego. Precisava das gorjetas. Agachei-me a apanhar os objetos. Quando estendi a mão para um tubo prateado de batom, o salto alto de Isabel desceu, pisando a minha mão. Gemi, puxando a mão para trás. Uma dor aguda percorreu-me os dedos. Que desastrada, Isabel troçou. João finalmente levantou os olhos. Pousou o tablet. Os seus olhos azuis fixaram-se em Isabel, depois em mim, que segurava a minha mão latejante. Por um segundo vi algo cintilar no seu olhar. Não pena, mas raiva. Estás bem? João perguntou-me. Foi a primeira vez que ele me tinha dirigido a palavra. Estou bem, senhor, disse, levantando-me rapidamente.
escondendo a mão trêmula atrás do avental. Vou buscar o vinho, recuei para a cozinha, o coração a martelar-me nas costelas. Os meus dedos estavam vermelhos e inchados. Henrique, que observava tudo, estava mais branco que a farinha que cobria os cozinheiros. Ela é um monstro, sussurrou ele, os seus olhos fixos na mesa de Isabel. Aguenta até ao prato principal, Ana. Só mais este. Respirei fundo. Eu tinha estudado química na Universidade do Porto antes do escândalo do meu pai nos arruinar. Eu sabia como analisar coisas, sabia como procurar detalhes, e enquanto reproduzia a interação na minha cabeça, algo parecia estranho. Isabel estava a agir de forma aterrorizada. Sim, ela estava a assediar-me, mas por baixo da crueldade, as suas mãos tremiam. Ela suava por baixo da maquilhagem pesada. Ela verificava o relógio constantemente. Não estava apenas a ser uma diva. Estava a ganhar tempo. Estava a tentar distrair João. Por quê? Eu, o Henrique, vi tudo. Na verdade, tinha visto a Isabel desde que ela entrou. Não a Ana, a miúda Rezende, mas a Isabel. As mãos dela a tremer ligeiramente quando falava. Aquele suor que a maquilhagem não conseguia esconder. Os olhos dela, frenéticos, a espreitar para o relógio dela, depois para o de João. Eu sabia o que era o pânico. Era o meu estado natural perto do João, mas na Isabel parecia uma febre. Ela estava a encenar tudo aquilo. A discussão do vinho, o batom a cair, a forma como ela pisou a mão da miúda. Era tudo demasiado exagerado, um drama para esconder algo maior. O meu estômago dava voltas. Não importava que fosse Isabel ou o seu pai, Salvador. Eu estava lá servi-los, eu estava a ajudá-los. E agora João estava aqui. Se Ana descobrisse, se alguém descobrisse. Peguei na bandeja para o prato principal. João tinha pedido o filé mignon mal passado. Isabel tinha pedido o robalo. Voltei para o salão. Aproximei-me da mesa com a graça de uma trapezista. Os vossos pratos principais, disse colocando os pratos. Finalmente, Isabel resmungou. Pegou no garfo e foi então que o vi. Era um pequeno detalhe. Um detalhe minúsculo, quase invisível. Mas para uma miúda que tinha passado a infância em antiquários a analisar marcas de prata, era tão alto quanto uma sirene. Isabel não estava a comer. Estava a segurar o garfo na mão esquerda, mas não estava a levar comida à boca. Estava a usar os dentes do garfo para raspar algo na lateral do seu copo de vinho. Um arranhão rítmico. Raspa, raspa, toca, raspa. Parei, segurando o jarro de água. Isabel olhou para João. Come, querido, deves estar faminto. João pegou na sua faca de bife. Não tenho fome. Por favor, Isabel insistiu, a sua voz ganhando um tom frenético. O chefe preparou-o especialmente, só uma dentada. João olhou para ela desconfiado. Por que é que estás tão ansiosa para que eu coma, Bela? Só quero que sejas feliz. Ela sorriu, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. João suspirou e cortou um pedaço do bife. Levou o garfo à boca. Os meus olhos desceram para o garfo de João, depois para o garfo de Isabel. Espera, o restaurante usava prata de lei Cristófoli, polimento alto, impecável. Mas o garfo na mão de João... Os dentes estavam ligeiramente opacos, uma película cinzenta mate perto do cabo. A minha mente correu para os meus laboratórios de química. Sulfeto de prata cria manchas, mas a prata reage instantaneamente a certos sulfetos encontrados em... E então vi o anel de Isabel, uma esmeralda maciça. Mas a engaste estava aberto e diretamente debaixo da pedra, encostada ao metal do garfo que ela tinha segurado antes de os trocar. Isabel tinha trocado os garfos. Quando os aperitivos foram retirados, Isabel tinha trocado o seu garfo não usado com o de João. Parem! A palavra rasgou a minha garganta antes que eu pudesse contê-la. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João congelou,
o garfo a 1 centímetro dos lábios. Não o deixou cair. Não se assustou. Apenas virou lentamente a cabeça para me olhar. A sua expressão era ilegível. Letal. Isabel bateu com a mão na mesa. Como te atreves, sua insolentezinha? Não comas isso! Eu disse, a minha voz a tremer, mas a minha postura rígida. Dei um passo em frente, violando o espaço pessoal do homem mais perigoso do porto. Desculpe? João perguntou suavemente. Chamem a segurança! Isabel gritou, levantando-se. Ela está louca! Está a tentar atacar-nos! Silvio! O chefe de segurança, Silvio, um homem grande como uma montanha, moveu-se em direção à mesa, a mão a ir para dentro do casaco. Fica para trás, Silvio, João ordenou. Não desviou o olhar de mim. Baixou lentamente o garfo para o prato. Dá-me uma razão para eu não te arrastar daqui e enterrar num milharal. Senhorita Rezende, disse eu. Ana Rezende. Senhorita Rezende, explique o garfo, disse apontando um dedo trêmulo. Olhe para os dentes perto do pescoço. Isabel avançou. Ela é louca! Está sujo! O serviço aqui é imundo. Ela estendeu a mão para agarrar o garfo de João, tentando derrubá-lo da mesa. Movi-me mais depressa. Anos a fugir de credores e a navegar em cozinhas cheias de gente tinham me dado reflexos. Bati na mão de Isabel, um movimento que fez todo o restaurante ofegar, e agarrei o garfo. Tocaste em mim, Isabel gritou. João, mata-a! Ela tocou em mim. Segurei o garfo contra a luz do lustre. Senhor Monteiro, vê essa película cinzenta, o acabamento mate? É mancha. É prata barata, Isabel gritou. É prata de lei Christoffle. Eu ripostei, a minha voz ganhando força. Não se mancha assim, a menos que seja exposta a uma alta concentração de enxofre ou arsênico. Os olhos de João estreitaram-se. Arsênico? Ela está a mentir. Isabel estava a hiperventilar agora. Ela é uma empregada de mesa. O que é que ela sabe de química? Eu era estudante do 3º ano de pré-medicina na Universidade do Porto antes de ter de desistir. Menti. Bem, parcialmente. Eu era estudante de química, não de pré-medicina, mas a autoridade ajudava. E conheço esse padrão de oxidação específico. Agarrei o meu copo de água, aquele com a rodela de limão que eu própria tinha posto na estação de serviço. Se isto for apenas mancha, disse olhando João nos olhos, então o sumo de limão, ácido cítrico, vai limpá-lo ligeiramente. Mas se for uma toxina à base de sulfureto, o ácido vai acelerar a reação e tornar a prata preta instantaneamente. O rosto de Isabel ficou pálido. Não te atrevas! João olhou para a noiva, vendo o medo nos seus olhos. Depois olhou para mim. Faz isso, João ordenou. Mergulhei os dentes do garfo na água com limão. Girei-o por 3 segundos. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o trânsito da Boa Vista lá fora. Tirei o garfo. Já não era prata. Os dentes estavam pretos como carvão, revestidos por uma pasta espessa e escura onde o metal tinha reagido violentamente. O cheiro químico atingiu-nos 1 segundo depois. Amêndoas amargas e podre. Pousei o garfo preto na toalha de mesa branca. Parecia um osso carbonizado. Ele teria morrido antes de a conta chegar, sussurrei. João olhou para o garfo preto. A percepção atingiu-o. Virou-se lentamente para Isabel. Ela estava a tremer, a recuar, a agarrar o seu anel de esmeralda. João, não, ela armou isto. É um truque de magia. Ela é uma bruxa. O anel, disse a minha adrenalina no máximo. O veneno está numa cera solúvel por baixo do engaste do anel dela. Ela transferiu-o para o cabo do garfo e a gravidade puxou-o para os dentes. João levantou-se. Não gritou. Não virou a mesa. Simplesmente ajustou os seus botões de punho. Silvio, disse João. A sua voz estava desprovida de humanidade. Chefe, tranque as portas. Ninguém sai. Isabel disparou.
Tirou os saltos e correu em direção às portas da cozinha, mas não foi rápida o suficiente. Silvio interceptou-a, agarrando-a pelo braço. Ela gritou, um som selvagem e feio que estilhaçou a elegância A Gaiola Dourada. Larga-me! O meu pai vai matar-vos! Eu sou uma Duarte! Gritou. João aproximou-se dela. Pairava sobre ela como um deus sombrio. Estendeu a mão e arrancou-lhe o anel de esmeralda do dedo. Ergueu-o à luz, inspecionando a parte de baixo. Viu o resíduo. Olhou para Isabel com nojo. O teu pai não é o problema, Bela. Eu sou. Acenou para Silvio. Leva-a para o carro, para a bagageira. Não, João, por favor. Feito. Isabel foi arrastada para fora, os seus saltos a arrastar-se pelo caro chão de parquet, deixando marcas que custariam milhares para reparar. O restaurante estava em silêncio mortal. Todos os clientes estavam a olhar. João virou-se para a mesa. Olhou para o bife envenenado. Olhou para o garfo preto. Finalmente olhou para mim. Eu estava ali a tremer, agora que a adrenalina estava a diminuir, agarrando a minha bandeja ao peito como um escudo. João aproximou-se, estava assustadoramente perto. Eu conseguia cheirar o seu perfume. Sândalo e chuva fria. Ana Rezende, disse ele, a testar o nome. Sim, senhor. Acabaste de me salvar a vida. Eu só não queria que o senhor morresse no meu turno, senhor. A papelada é terrível. Um canto da boca de João contraiu-se. Um sorriso de canto. Dá-me a tua mão, ordenou. Hesitei, depois estendi a mão, aquela que Isabel tinha pisado. Estava a criar nódoas negras, roxa e azul nos nós dos dedos. João pegou na minha mão. O seu aperto era surpreendentemente gentil, o polegar a roçar na nódoa negra. A sua pele estava quente. Ela magoou-te, disse ele sombrio. Está tudo bem, gaguejei. Não está tudo bem. Ele soltou a minha mão e meteu a mão no bolso do casaco. Tirou um cartão preto de metal pesado. Não ando com dinheiro. Mas este restaurante, quem é o dono? O senhor Henrique guarda os livros. Mas a propriedade é uma holding, sussurrei, confusa. Henrique apareceu, a suar profusamente. Senhor Monteiro, lamento imenso. Eu não fazia ideia. Calado, João disse sem olhar para ele. Manteve os olhos em mim. Estás despedida. O meu coração parou. O quê? Estás despedida, João repetiu. És demasiado inteligente para servir bifes a idiotas. Mas preciso deste emprego, disse com as lágrimas a arder nos olhos. O senhor não entende. Tenho dívidas. Já não tens, João disse. Virou-se para Henrique. Estou a comprar o edifício. A partir deste segundo, sou o dono A Gaiola Dourada. O queixo de Henrique caiu. Senhor, e o meu primeiro ato como dono, João disse virando-se para mim, é promover-te. Para quê? Perguntei sem fôlego. João inclinou-se, os seus olhos azuis a perfurar a minha alma. Minha provadora pessoal e minha consultora. Não quero fazer parte do seu mundo, senhor Monteiro, disse eu, encontrando uma espinha dorsal que não sabia que tinha. Sei quem é, sei o que faz. João sorriu então. Foi um sorriso real, perigoso e charmoso. Acabaste de salvar o capo da organização do porto usando química do secundário e um garfo de salada. Ana, já fazes parte do meu mundo. Virou-se para ir embora, depois parou. Esteja lá fora em 5 minutos. O Silvio leva-a à casa. Faça uma mala. Fazer uma mala? Eu gritei. És um alvo agora, Ana, disse João por cima do ombro. A família de Isabel vai querer saber quem arruinou o golpe deles. Vais vir comigo. E com isso, saiu para a chuva. Fiquei no centro do restaurante silencioso, o garfo preto ainda na mesa como um artefato amaldiçoado. A viagem até a propriedade de João foi um borrão de janelas riscadas pela chuva e silêncio sufocante. Sentei-me o mais longe possível de João no interior de couro do SUV blindado, apertando a minha mão magoada. Estás a raptar-me.
disse a minha voz pequena, mas firme. Olhei para a nuca de Silvio no lugar do condutor. João não tirou os olhos do telemóvel. A luz azul iluminava os ângulos acentuados do seu rosto, fazendo-o parecer mais estátua do que homem. Estou a proteger um ativo. Há uma diferença. Eu tenho uma vida. Tenho um gato. Tenho o aluguer para pagar na terça-feira. O teu aluguer está pago para o próximo século, João disse friamente. E mandarei alguém buscar o gato. Qual é o nome dele? Senhor Bigodes, murmurei, e imediatamente senti-me ridícula. Olha, senhor Monteiro, aprecio a oferta de emprego. A sério, mas não posso estar envolvida numa guerra de máfias. Sou apenas uma empregada de mesa que prestou atenção na aula de química. João finalmente virou-se para mim. A intensidade do seu olhar fez o ar no carro parecer rarefeito. Achas que Isabel Teixeira te vai deixar viver? Perguntou ele, a voz baixa e desprovida de pena. Tu humilhaste-a. Tu expuseste-a como uma assassina incompetente em frente ao noivo e aos seguranças dela. A família Duarte, a família dela, funciona à base de orgulho, sangue por sangue. Se te deixar sair deste carro, estarás morta dentro de 1 hora. Um assalto que correu mal num beco. Engoli em seco. Eu sabia que ele tinha razão. Os Duarte eram lendários pela sua brutalidade. Então e agora? Vivo contigo? Por agora, João disse, até que eu os desmantele. O carro saiu da autoestrada e começou a subir uma estrada privada sinuosa ao longo da falésia do Rio Douro. No topo erguia-se uma estrutura de aço e vidro que parecia menos uma casa e mais uma fortaleza. A fortaleza de vidro, os jornais chamavam-lhe. Ao entrarem na garagem subterrânea, uma equipa de homens armados rodeou o veículo. Encolhi-me. Relaxa, João disse abrindo a sua porta. Eles trabalham para mim. Fica perto. Ele levou-me para um elevador que subiu 50 andares em segundos. Quando as portas se abriram, ofeguei. A cobertura era uma obra-prima da arquitetura moderna, com janelas do chão ao teto, com vista para o lago agitado pela tempestade e para o cintilante horizonte da cidade. Era linda, fria e absolutamente aterradora. Silvio, mostre à senhorita Rezende a suíte de hóspedes na ala leste, João comandou, tirando o casaco molhado do fato. E pegue no kit médico. Posso fazer o curativo sozinha, disse rapidamente. João parou. Aproximou-se, invadindo o meu espaço até que tive de inclinar a cabeça para trás para o olhar. Estendeu a mão e pegou novamente na minha mão ferida. A nódoa negra tinha escurecido para um roxo feio. Foste magoada a proteger-me. João disse. O seu polegar roçou nos meus nós dos dedos, enviando um choque de eletricidade pelo meu braço que não tinha nada a ver com dor. No meu mundo, a lealdade é a única moeda que importa. Tu mostraste lealdade a uma estranha. Isso faz-te rara. Ele não me levou para o quarto de hóspedes, mas para a cozinha, uma cozinha maior do que o meu apartamento inteiro. Sentou-me num banco da ilha de mármore. Gelo, ordenou a Silvio, que aparecera com um kit. Durante os 10 minutos seguintes, o homem mais temido do porto fez de enfermeiro. Enfaixou a minha mão com eficiência profissional. Eu observava-o hipnotizada. Ele tinha matado homens. Eu sabia disso. Mas as suas mãos eram firmes e gentis. Por que é que não casaste com ela? Perguntei suavemente. Antes de hoje à noite, sabias que ela era louca. João colou o penso. Era uma fusão. O pai dela, Salvador Duarte, controla os cais de transporte. Eu controlo os sindicatos e o imobiliário. Juntos, seríamos donos do norte. O casamento era um mal necessário. E agora? João levantou os seus olhos frios. Agora a fusão está cancelada, e o Salvador vai levar isso como uma declaração de guerra. Ele terminou o curativo. Vai dormir, Ana. Amanhã vais ganhar o teu sustento. Levaram-me para um quarto que custava mais do que os ganhos de uma vida do meu pai. Tranquei a porta, empurrei uma cômoda pesada para a frente dela
e enrolei-me na cama. Não dormi. Observei a chuva bater no vidro, a perguntar-me se tinha trocado uma morte rápida por uma lenta. Acordei com o cheiro a café expresso e o som de gritos. Desfiz-me dos lençóis de algodão egípcio, vesti o robe de seda que me tinham deixado e esgueirei-me para o corredor. Os gritos vinham do átrio principal. Espreitei por cima da grade. João estava de pé no centro da sala, sem camisa, a suar, a bater num saco de boxe pesado. Tum, tum, estalo. Cada soco soava como um tiro. As suas costas eram um mapa de cicatrizes, facadas, arranhões de balas, velhas batalhas. Silvio estava por perto, segurando um tablet. Chefe, o Salvador está a queimar os nossos armazéns em Campanhã. Ele diz que é retribuição pelo rapto da filha. João parou o saco com uma mão. Rapto? Mandei-a para casa na bagageira. Ela está bem. Ele está a manipular a narrativa, Silvio disse. Ele está a dizer às outras famílias que violaste a trégua. Está a pôr uma recompensa por ti e pela rapariga. João pegou numa toalha e limpou o rosto. Levantou os olhos e viu-me a observar da varanda. Não parecia envergonhado. Parecia calculista. Desce, Ana, chamou. Ajustei o meu robe e desci a escadaria flutuante. Bom dia. É mesmo? João atirou a toalha para o lado. Vem para o escritório. Temos trabalho a fazer. O escritório era uma parede de monitores. Nos ecrãs estavam transmissões ao vivo da cidade, contas bancárias, rotas de transporte. Disseste que eras estudante de química, João disse, sentado atrás de uma enorme secretária de ébano. Mas sabes de antiguidades, sabes de etiqueta, sabes ler uma sala. Por que é que uma rapariga com as tuas habilidades estava a servir mesas no A Gaiola Dourada? Hesitei. O meu pai era mau com dinheiro. Arthur Rezende, João disse abrindo um ficheiro no ecrã. Negociante de antiguidades, jogador, morreu há 3 anos de ataque cardíaco. Deixou-te com uma dívida de 250 mil euros. Gelei. Como sabes isso? Eu sei tudo, João disse. Mas aqui está a parte interessante, Ana. Quem tinha a dívida do teu pai? Alguns agiotas. Pago-lhes 2.000 por mês só para manter os juros baixos. João tocou numa tecla. Uma foto de um homem apareceu no ecrã. Um homem com um pescoço grosso e um sorriso cruel. Lucas Brás, João disse. Um tenente da família Duarte. Estiveste a pagar ao pai de Isabel durante 3 anos. Senti a sala a girar. O quê? Os Duarte esgotaram o teu pai, levaram-no ao túmulo. E agora estão a esgotar-te a ti. És uma escrava das pessoas que tentaram envenenar-me ontem à noite. Agarrei a borda da secretária. A raiva que ardeu no meu peito era quente e cegante. Todos aqueles turnos, todas aquelas refeições saltadas, toda a humilhação, tudo estava a ir para os mesmos monstros. Eu quero os mortos, sussurrei. Já não era uma empregada de mesa a falar. João inclinou-se para a frente. Bom, porque comprei a tua dívida esta manhã. Pisquei os olhos. Tu pagaste? Cada cêntimo. Não lhes deves mais nada. Deves-me a mim. João levantou-se e contornou a secretária. Mas não quero o teu dinheiro, Ana. Quero os teus olhos. Os meus olhos? Tu viste a mancha no garfo quando eu não vi? João disse intensamente. Tu reparaste no nervosismo de Isabel quando os meus guardas treinados não repararam. Tens um olho para os detalhes que os meus homens não têm. Eles veem armas e músculos. Tu vês química e psicologia. Apontou para uma pilha de ficheiros na mesa. Os Duarte estão a contrabandear algo pela minha cidade. Estão a usar as conversações da fusão como disfarce para movimentar um carregamento que vale milhares de milhões. Não sei o que é nem como o estão a movimentar. Se conseguir encontrá-lo e expô-lo, posso destruir o Salvador sem disparar um tiro. Quero que analises os documentos deles, encontres a anomalia, encontres o garfo manchado no manifesto de transporte deles.
Olhei para os ficheiros. Era uma montanha de papelada, faturas, conhecimentos de embarque, relatórios químicos. E se eu o encontrar? Perguntei. Então a tua dívida para comigo é anulada e dou-te 1 milhão de euros para começares uma nova vida em qualquer parte do mundo. Olhei para os ficheiros, depois para João. Feito. Sentei-me e comecei a ler. Momento de reflexão, pessoal. Parem. Preciso de uma pausa. A sério, o que é que se passa? Um dia sou uma empregada de mesa, no dia seguinte estou a revirar documentos de máfia numa fortaleza de vidro. A ironia disto tudo é que o meu pai, Arthur Rezende, passou a vida inteira a meter-se em problemas por causa de dívidas. E agora estou eu, a mergulhar num mundo de dívidas e criminosos. Mas com um propósito diferente. Ele era um sonhador, um artista com prata, mas um desastre com dinheiro. Lembro-me dele, as mãos sujas de verniz e pó de prata, mas os olhos brilhantes quando me mostravam um anel antigo, a história por trás dele. Ele nunca teria imaginado isto. Ele nunca teria permitido isto. Mas, ao mesmo tempo, foi ele que me ensinou a ver, a reparar nos detalhes, a ler o que não está escrito. Um bom olho vale mais que 1000 palavras, dizia ele. Quem diria que isso me salvaria a vida? É tudo tão ridículo se pensarmos bem. Um tipo como João Monteiro, que tem exércitos de homens armados, a precisar dos meus olhos para encontrar uma agulha num palheiro. Sinto um misto de medo, orgulho e uma total incredulidade. Que raio estou eu aqui a fazer? Mas já não há como voltar atrás. A linha foi cruzada com aquele garfo. Durante as 72 horas seguintes, a cobertura no topo da fortaleza de vidro tornou-se uma gaiola de ouro e silêncio. Lá fora, o porto era açoitado por uma tempestade implacável que transformava o horizonte num borrão cinzento. Cá dentro, eu, Ana Rezende, estava a dissecar o império criminoso da família Duarte, uma folha de papel de cada vez. Tinha transformado a parede de vidro do chão ao teto do escritório num mapa mental caótico. Usando marcadores de quadro branco, tinha desenhado cronogramas, ligado rotas de transporte e circulado fórmulas químicas que não faziam sentido. Vivia de café expresso e da adrenalina da sobrevivência, o meu cabelo preso num nó desgrenhado. Ao usar uma das camisas brancas de João, que me engolia por completo. João Monteiro observava-me. Passava a maior parte do tempo a percorrer o perímetro da sala como um tigre enjaulado, a atender chamadas dos seus capitães, a ordenar contra-ataques em territórios dos Duarte. Mas os seus olhos sempre voltavam para mim. Ele estava habituado a mulheres que queriam o seu dinheiro, o seu poder ou o seu corpo. Não estava habituado a uma mulher que o ignorava completamente para calcular a gravidade específica de importações líquidas. Era 3 da manhã da terceira noite quando a descoberta aconteceu. A cobertura estava escura, iluminada apenas pelos relâmpagos que brilhavam sobre o Rio Douro. Eu estava a olhar para um manifesto de há um mês, a roer a ponta de um marcador. É uma mentira, sussurrei. João, que estava a limpar uma Sig Sauer P20 personalizada no sofá de couro, levantou a cabeça instantaneamente. É o azeite, disse, a minha voz ganhando força. Bati com força na parede de vidro. Vem ver isto. João embanhou a arma e aproximou-se, parando perto atrás de mim. O calor que irradiava dele era distrativo, mas forcei-me a focar nos números. Os Duarte afirmam que este contentor, ID 8944, está cheio de azeite virgem extra de Nápoles. Expliquei, circulando a declaração de peso. Mas olha para os registros térmicos exigidos pelo seguro marítimo. O contentor foi mantido exatamente a 4 horas durante toda a viagem de 3 semanas. Talvez gostem do azeite frio, João disse, a sua voz um murmúrio baixo perto do meu ouvido. Não, eu virei-me para ele, os meus olhos brilhantes com a emoção da descoberta. O azeite solidifica e fica turvo a essa temperatura. Arruína a textura.
Nenhum distribuidor o enviaria tão frio. Mas Quaresma, esse é o padrão universal de preservação para material orgânico biológico, órgãos, plasma sanguíneo, células estaminais. A expressão de João escureceu, a curiosidade divertida desaparecendo instantaneamente. Biológicos. Cruzei o endereço do destinatário. Continuei, pegando numa pilha de papéis impressos. Escipius Logística. Parece um fornecedor médico, mas olha para a sua declaração fiscal. É uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Caimão, sem licença médica. Eles não estão a importar azeite, João. Estão a contrabandear tecido humano. É uma quinta de órgãos no mercado negro. João pegou nos papéis da minha mão, o maxilar apertado. Salvador Duarte é da velha guarda. Jogo, empréstimos, sindicatos. Mas isto é colheita. Se ele está a movimentar biológicos sem licença pelo território da comissão, não está apenas a quebrar a lei. Está a quebrar o código. As outras famílias executá-lo-iam por trazer este tipo de atenção federal para a organização. Há mais alguma coisa? Disse a minha voz descendo a um sussurro. Senti-me doente ao dizê-lo. Encontrei a razão pela qual Isabel escolheu a gaiola dourada para o jantar. Levantei o documento final. Era um formulário de desalfandegamento carimbado e assinado. A assinatura, eu apontei, não é de um funcionário da alfândega. É uma assinatura de procuração permitida para um contato local de confiança. João olhou para o nome em caligrafia. M. Henrique. O silêncio na sala era ensurdecedor. Henrique. João suspirou, a traição atingindo-o como um golpe físico. O meu gerente do restaurante, o homem que me serviu o vinho durante 10 anos. Ele não estava apenas a gerir o salão, eu percebi, o horror a surgir. O restaurante fica a 3 quarteirões da autoridade portuária. Era um ponto de entrega. Henrique tem assinado os carregamentos dos Duarte, escondendo os registros térmicos, para que ninguém fizesse perguntas. Ele é o porteiro deles. E é por isso, João disse os seus olhos a ficarem gelados, que Isabel tentou matar-me no jantar. Ela não estava apenas a ser dramática. Ela estava lá para apanhar os manifestos do Henrique. Eu era apenas uma ponta solta a ser amarrada. João agarrou o seu telemóvel, o polegar a pairar sobre o número de Silvio. Vou esfolá-lo vivo. Ding. O som não veio do seu telemóvel. Veio do elevador privado no hall de entrada. Aquele que exigia um scan de retina e um código de 6 dígitos para aceder. João congelou. Olhou para o indicador do elevador. Os números estavam a subir. 48, 49, 50. Ana, João disse, a sua voz assustadoramente calma. Esconde-te atrás da secretária. Quem é? Perguntei, recuando. Silvio teria radiado. João disse, armando a sua arma. Henrique não só assinou papéis. Dei-lhe códigos de acesso de emergência ao edifício quando comprei a escritura há 3 dias. Ele acabou de os deixar entrar. As portas do elevador não se abriram. Explodiram. Uma carga de C4 soprou as portas de aço das dobradiças, enviando uma onda de calor e estilhaços pela cobertura. A explosão atirou João para trás, por cima do sofá. Gritei enquanto as janelas do chão ao teto se estilhaçavam, chovendo milhões de diamantes de vidro de segurança sobre o chão de mármore. O vento e a chuva da tempestade lá fora rugiram para dentro da sala instantaneamente, transformando os papéis em que eu trabalhava num ciclone caótico. Esquerda livre, direita livre, vozes gritaram do fumo. Homens em equipamento tático preto, usando máscaras de gás, invadiram o poço do elevador em chamas. João, gritei, a rastejar pelos cacos de vidro. João rolou para os pés, o sangue a escorrer de um corte na testa. Disparou 3 tiros cegamente para o fumo. Um atacante caiu, mas o fogo de supressão forçou João a mergulhar atrás da pesada secretária de Carvalho, onde eu estava encolhida. As balas mastigavam a madeira acima das nossas cabeças, fazendo chover estilhaços sobre nós.
Estamos encurralados, João gritou por cima do rugido do fogo automático. A entrada do quarto de pânico fica do outro lado da sala. Não conseguimos chegar lá. Eles vão flanquear-nos. Gritei, agarrando-lhe o braço. Estava a tremer, mas a minha mente ainda estava a correr, a analisar, a calcular. Só me resta um carregador, João rosnou. Consigo abater 2, talvez 3, mas há pelo menos 6 deles. Uma granada rolou pelo chão, parando a uns 3 metros de distância. Era uma granada de luz e som. Bang! A luz branca era cegante, seguida por um zumbido agudo nos nossos ouvidos. João gemeu, abanando a cabeça para dissipar a desorientação. Os passos estavam a ficar mais próximos, botas pesadas a ranger no vidro. Olhei desesperadamente em volta. Precisava de uma arma, precisava de uma reação. Os meus olhos pousaram no bar molhado embutido na estante atrás de nós. Especificamente, uma garrafa de absinto de alta percentagem alcoólica e um pedaço decorativo de sílex dentado usado como peso de papel. Peguei na garrafa. João, tapa os olhos. O quê? Fogo! Não, eu gritei. Não tinha num pano. Não tinha tempo para um pavio. Confiei na química volátil pura. Esmaguei o gargalo da garrafa contra a secretária, espalhando o líquido de alto teor alcoólico pelo tapete e pelas botas dos pistoleiros que se aproximavam. Depois agarrei o pesado isqueiro de sílex da secretária e atirei-o para a poça. Ufa! O absinto incendiou-se com um rugido violento azul e laranja. O fogo espalhou-se instantaneamente pelo álcool derramado, criando uma parede de chamas entre nós e os atacantes. Um dos pistoleiros gritou enquanto o fogo apanhava o seu colete tático. O esquadrão recuou, a sua formação quebrada pelo súbito inferno. Agora! João rugiu. Ele levantou-se de trás da secretária, disparando através das chamas. Com os atacantes distraídos e cegados pelo fogo, João era letal. Bang! 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 3 tiros, 3 corpos a cair no chão. Agarrou a minha mão, puxando-me para cima. Move para as escadas de serviço. Corremos pela sala, escorregando em vidro e papéis molhados. O sistema de supressão de incêndio finalmente ativou-se, encharcando-nos com água gelada, transformando a sala numa paisagem nebulosa e infernal de vapor e fumo. Chegamos à pesada porta de aço da escada. João digitou um código e empurrou-me, batendo-a e trancando-a atrás de nós. Ele caiu contra a porta, deslizando até ao chão, o peito a arfar. Olhou para mim. Eu estava encharcada, a sangrar de pequenos cortes nos braços, segurando um gargalo de garrafa partido como uma adaga. Eu parecia aterrorizante, eu parecia magnífica. João começou a rir. Era um som sombrio e áspero. Incendiaste o meu escritório. Criei uma barreira térmica. Eu ofeguei, deixando cair o vidro. Era a única variável que eu podia controlar. João estendeu a mão, agarrando a minha nuca e puxando-me para ele. Beijou-me com força, uma colisão de adrenalina e alívio. Não me afastei. Agarrei a camisa molhada dele, beijando-o de volta com a mesma intensidade. És absolutamente insana, Ana Rezende, sussurrou ele contra os meus lábios. Aprendi com os melhores, ripostei, sem fôlego. Um estalido de estática quebrou o momento. Um dos mercenários mortos tinha um rádio no peito. João inclinou-se e arrancou-o do corpo. Estado do alvo? Perguntou uma voz. Era a voz de uma mulher, culta, cruel e inconfundível. João apertou o botão de falar, os seus olhos fixos nos meus. O alvo está a ir ter contigo, Bela. João disse, a sua voz baixa e mortal. E estou a trazer a empregada de mesa. Ele esmagou o rádio na sua mão mecânica. Ela está nas docas, disse limpando a água dos olhos. Ela quer o carregamento. Se ela conseguir tirar esses biológicos da cidade, ela desaparece com o dinheiro e deixa-te com a culpa. João levantou-se, puxando-me com ele. Verificou a sua arma, vazia. Tirou um carregador novo do seu coldre de tornozelo.
Então não a deixamos ir, João disse. Vamos para as docas. Encontramos esse contentor e acabamos com isto. As docas são um labirinto, avisei. E é o território deles. João abriu a porta da escada, levando-nos para a escuridão. Não importa, eles têm armas, mas eu tenho-te a ti, e aparentemente és mais perigosa que uma equipa de minas. Só quando o serviço é mau, eu gracejei, embora as minhas mãos estivessem a tremer. Juntos, descemos para a escuridão, prontos para caminhar diretamente para o coração da fortaleza inimiga. As docas do porto, às 2h da manhã, eram uma paisagem desolada de aço enferrujado e sombras profundas, a cheirar a fumo de diesel e peixe podre. A tempestade tinha transformado o estaleiro de carga num labirinto de lama. O sedã blindado de João, agora conduzido por um Silvio de rosto sombrio, flutuava silenciosamente entre pilhas gigantes de contentores de transporte. Estamos à procura da seção G, fila 4, eu disse, os meus olhos colados ao manifesto roubado no telemóvel de João. A luz azul iluminava o meu rosto, que estava manchado de fuligem do incêndio na cobertura. Contentor número MSCU 834. Essa é a unidade refrigerada primária. João verificou o carregador da sua nova pistola. Tens a certeza que é este? A assinatura química corresponde ao consumo de energia, eu disse, tocando no ecrã. Está a consumir 3 vezes mais energia do que uma unidade frigorífica padrão. O que quer que esteja lá dentro precisa de ser mantido muito, muito frio. Estaciona aqui, João disse a Silvio. Estávamos a 50 metros da fila 4. A chuva estava mais forte agora, a picar os nossos rostos enquanto saíamos do carro. João movia-se com a letalidade silenciosa de um predador, sinalizando-me para ficar perto dele. Andamos pelos desfiladeiros de metal. Encontramos a fila 4. Um gerador zumbava alto por perto, a alimentar uma linha de contentores refrigerados brancos. É este, sussurrei, apontando para o contentor no final. O número de série correspondia. João aproximou-se do pesado mecanismo de fecho. Está selado com um cadeado biométrico. Tecnologia Duarte. Deixa-me ver, disse passando por ele. Examinei o cadeado digital. Não é apenas biométrico. Tem um sensor químico redundante. Se eu tentar perfurá-lo, liberta um gás corrosivo. Consegues contorná-lo? João perguntou, a examinar o perímetro. Mordi o lábio, a minha mente a voltar aos laboratórios de química orgânica. Os sensores geralmente são calibrados para detectar nitratos de explosivos ou calor de maçaricos. Se eu usar algo super refrigerado, posso congelar o sensor antes que ele dispare. Olhei desesperadamente à volta. Os meus olhos pousaram numa pequena válvula de drenagem na parte inferior da própria unidade de refrigeração. Dá-me a tua faca, exigi. João entregou-me uma faca de combate sem hesitação. Ajoelhei-me na lama. Usei a ponta da faca para soltar a válvula na linha de refrigeração do contentor. Um assobio de gás pressurizado escapou, azoto líquido e amônia refrigerante. Cuidado, João avisou. Isso vai queimar a tua pele. Usando a manga da camisa oversize de João como proteção, direcionei o jato de gás gelado diretamente para o cadeado biométrico. O metal gemeu e ficou branco gelado. O ecrã digital piscou e morreu. Esmaguei o cadeado congelado com o punho da faca. Partiu-se como vidro. João puxou a pesada alavanca e abriu as portas. Uma nuvem de nevoeiro gelado rolou para fora. Quando se dissipou, vimos o interior. Não era azeite. Parecia um laboratório móvel de alta tecnologia. Fileiras de tanques de aço inoxidável com janelas de vidro revestiam as paredes, todos borbulhando com um líquido azul translúcido. Dentro do líquido, suspensas em estase, havia dezenas de formas inegáveis. Formas humanas. Fetos. Tapei a boca com a mão, com náuseas. Oh, meu Deus, o que é que eles estão a fazer? João entrou, o rosto uma máscara de pura fúria.
Olhou para uma prancheta pendurada perto da porta. Colheita ilegal de células estaminais. João cuspiu. Eles não estão apenas a contrabandear biológicos. Estão a gerir uma quinta de mercado negro. A vender tecidos colhidos para laboratórios de pesquisa não licenciados no estrangeiro. Isto é repulsivo até para Salvador. Se a comissão descobrir isto, sussurrei horrorizada, não o vão matar apenas, vão apagar toda a sua linhagem. Exatamente, João disse friamente. Não precisamos de explodir isto, só precisamos de abrir as portas e deixar a cidade ver isto. Clique. Holofotes potentes de repente banharam o beco com uma luz branca cegante. Um sentimento nobre, João. A voz de Isabel ecoou pelo desfiladeiro metálico. Mas receio que o passeio tenha acabado. João e eu viramo-nos. De pé no final da fila, ladeada por 6 guardas armados, estava Isabel. Ela usava um sobretudo branco, impecável apesar do tempo, segurando um revólver de grande calibre. Ao lado dela estava Henrique com um ar aterrorizado e a segurar uma pasta. Ou és um homem difícil de matar, querido? Isabel sorriu, mas os seus olhos eram maníacos. És desleixada, Bela, João disse colocando-se à minha frente. Envenenar, um ataque frontal à minha casa. Estás desesperada. Eu venci, Isabel gritou, a sua compostura a quebrar. Eu tomei o teu território. Eu tenho o carregamento, tu não tens nada. João respondeu calmamente. Estás em frente a provas que farão com que o teu pai seja executado pelos seus próprios aliados. Achas que as outras famílias querem este tipo de problemas? Tráfico de experimentação humana. Isabel riu. Um som agudo que roçava nos contentores de metal. Quem lhes vai contar? Tu, a empregada de mesa. Ela apontou a arma para mim. Tu arruinaste tudo, sua pequena caridade. Devias ter apenas servido o maldito bife. Henrique, João chamou, ignorando Isabel. Traíste-me por ela. Ela vai matar-te assim que lhe entregares essa pasta. Henrique encolheu-se. Olhou para Isabel nervosamente. Senhorita Teixeira, o arranjo era... Cala-te, seu verme sem espinha! Isabel estalou. Ana, João murmurou, mal mexendo os lábios. Quando começar o tiroteio, atira-te e rola para debaixo do contentor. O quê? Sussurrei de volta. Agora! João rugiu. Não tirou a arma. Em vez disso, chutou um tambor de metal que estava perto deles. Estava cheio de água da chuva e resíduos de óleo. Voou em direção aos homens de Isabel. Enquanto os guardas se esquivavam instintivamente, João sacou a sua arma e disparou 3 tiros rápidos. 2 guardas caíram. Isabel gritou e disparou descontroladamente. Uma bala zuniu perto do ouvido de João, faiscando contra o contentor de metal. Eu caí na lama e rolei para debaixo do chassis da unidade refrigerada no preciso momento em que as balas começaram a mastigar o chão onde eu estivera de pé. O barulho era ensurdecedor no espaço confinado. Acima de mim, João era um turbilhão de violência. Ele movia-se de cobertura em cobertura, respondendo ao fogo com precisão calculada. Silvio tinha chegado com o carro, usando-o como escudo, adicionando o seu próprio poder de fogo à mistura, mas estavam em menor número. Eu deitei-me na lama a observar as botas dos combatentes a chapinhar à minha volta. Vi Henrique tentar correr. Isabel disparou-lhe nas costas sem pensar 2 vezes. Ele caiu de bruços numa poça, a pasta a abrir-se, dinheiro e passaportes espalhados na chuva. Isabel estava a avançar sobre João, os seus guardas a mantê-lo encurralado atrás de um caixote. Eu sabia que João ia morrer. Não podia simplesmente ficar ali. Precisava de uma arma. Olhei para o chassis do contentor refrigerado. As linhas de refrigeração, as que eu tinha usado para congelar o cadeado, estavam mesmo acima da minha cabeça. A amônia é altamente inflamável sob certas condições, especialmente quando misturada com ar e uma faísca. Rastejei de bruços em direção à unidade geradora que alimentava o contentor.
estava a rugir, quente e a dar faíscas da chuva. Agarrei a grossa mangueira de borracha do líquido refrigerante que ligava o gerador ao contentor. Puxei com toda a minha força, mas estava reforçada. Precisava de algo afiado. Vi a faca de combate de João caída na lama onde eu a tinha deixado cair. Deslizei, agarrei-a e rastejei de volta para o gerador. "Olá, princesa!" gritei de debaixo do contentor. Os tiros pararam por um segundo. Isabel olhou em volta, confusa. Enfiei a faca na linha de líquido refrigerante pressurizado, mesmo ao lado do motor do gerador que estava a dar faíscas. Um enorme geyser de amônia e azoto pressurizado irrompeu, pulverizando diretamente no bloco do motor quente e exposto do gerador. A reação foi instantânea. Cabum! Uma enorme bola de fogo envolveu o fim do beco. A força da explosão levantou o contentor de transporte de várias toneladas a alguns centímetros do chão. Encolhi-me numa bola na lama, protegendo a cabeça enquanto o calor me queimava as costas e os estilhaços voavam por cima de mim. Quando o zumbido nos ouvidos diminuiu, houve silêncio, exceto pelo estalar das chamas. Rastejei para fora de debaixo do contentor, a tossir. A explosão tinha derrubado todos. Os guardas restantes de Isabel estavam a gemer no chão, queimados ou atordoados. João estava de pé, a sacudir os detritos do seu fato arruinado. Olhou para mim, os seus olhos arregalados com descrença. E algo mais, um profundo respeito. "Acabaste de explodir outro dos meus ativos?" perguntou ele roucamente. Tecnicamente este pertencia aos Duarte, eu tossi, limpando a lama dos olhos. Olharam para onde Isabel estivera. Ela estava deitada perto da borda das docas, o seu sobretudo branco queimado. Estavam a tentar rastejar em direção à sua arma caída. João aproximou-se e chutou a arma para a água escura do porto. Isabel olhou para ele, o rosto manchado de fuligem e ódio. "Faz isso, João. Mata-me. Sê o monstro que todos dizem que és." João olhou para ela. A raiva tinha desaparecido do seu rosto, substituída por uma indiferença gelada. "Matar-te é demasiado fácil, Bela", João disse, "e é mau para os negócios." Tirou o seu telemóvel. Tinha sobrevivido à explosão. Tirou uma fotografia do contentor aberto, com o seu conteúdo macabro, e outra fotografia de Isabel deitada ao lado. "Estou a enviar isto para a comissão", João disse. "Eles vão tratar de ti e do teu pai. Pela manhã, o nome Duarte será apagado dos livros de história. Não estarás morta, Isabel. Serás despersonalizada. Sem dinheiro, sem aliados, sem para onde fugir." Isabel gritou, um som de puro desespero enquanto a realidade do seu destino se instalava. Era um destino muito pior do que uma bala na cabeça. Sereias ululavam à distância. A polícia finalmente alertada pela explosão. "Temos de ir", João disse, estendendo-me a mão. Olhei para a sua mão. A mão de um assassino, sim, mas também a mão que tinha enfaixado a minha. A mão que me tinha tirado de uma vida de dívida e medo. Peguei nela. Afastamo-nos dos destroços em chamas, deixando as sereias e a mulher a gritar para trás, desaparecendo nas sombras encharcadas da cidade que João Monteiro agora verdadeiramente governava. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam sobre uma explosão de gangues nas docas e a descoberta de uma horrível rede de tráfico humano. Salvador Duarte foi encontrado morto na sua casa. Um ataque cardíaco, de acordo com os relatórios oficiais. Isabel desapareceu. Ana Rezende nunca mais voltou a servir mesas. Também não pegou no €1.000.000 e fugiu. Eu sentava-me no recém-renovado escritório da cobertura, a olhar para a cidade. O vidro foi reparado. Uma nova secretária estava no lugar. João entrou, colocando 2 chávenas de café expresso na secretária. Sentou-se na borda dela, a olhar para mim. "As dívidas estão saldadas", João disse. "Os territórios dos Duarte estão absorvidos. Os negócios estão a prosperar."
Bom, eu disse dando um gole. Olhaste para os contratos imobiliários para o novo empreendimento à beira-rio? Olhei! João sorriu. Um olhar genuíno que lhe chegou aos olhos. Encontraste 3 lacunas que me teriam custado milhões em impostos. Estás a ganhar o teu sustento, consultora. Ele estendeu a mão e prendeu uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. O seu toque enviou aquele familiar choque pelo meu corpo. Eles ainda me temem, sabes? João disse suavemente. A cidade. Bom, eu respondi, inclinando-me para o seu toque. Desde que o rei respeite a mulher que segura o garfo. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro, provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. João é um rei, sim, mas um rei com muitas sombras. E eu estou a aprender a dançar entre elas. Ainda sinto um frio na barriga, uma pontada de medo, mas também uma estranha sensação de que pertenço a este caos. Pergunto-me, se estivesse no meu lugar, o que terias feito? Teria sido corajosa o suficiente para ficar, ou terias pegado no dinheiro e nunca mais olhado para trás?